reunimos-nos aqui, contemplamos sua face e rendemos-nos a ti, pois o dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos sua face e rendemos-nos a ti, pois o dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais, e a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, e o véu que separava já não separa mais, e a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Bom nós estarmos aqui, reunidos para o louvor e a glória do nosso Deus. É um grande, um imenso privilégio, porque só estamos aqui hoje porque Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, ressuscitou o terceiro dia e abriu para nós, conforme o livro de Hebreus nos fala, um novo e vivo caminho através do qual nós temos acesso a Deus. No momento em que Jesus morreu, o véu foi rasgado de cima e embaixo, e não houve nenhuma interferência humana, veio do céu, de cima e embaixo. E aí com isso, esse novo e vivo caminho foi aberto para nós. Só estamos aqui porque Jesus fez essa obra maravilhosa a nosso favor. Não fosse isso, essa igreja não existiria. E a nossa caminhada era na direção do inferno. Mas a morte e a ressurreição de Jesus Cristo nos criou esse novo e vivo caminho, do qual nós caminhamos para a Jerusalém Celeste. Caminhamos para morar eternamente com o nosso Deus. E isso é maravilhoso demais. Eu convido os queridos a se colocarem de pé. Faremos a leitura do Salmo de número 122 e faremos de forma responsiva. Eu leio os versículos ímpares e os irmãos lerão os versículos pares do Salmo de número 122. E a palavra de Deus diz assim: Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor.
Jerusalém que está construída como cidade compacta. Lá estão os tronos de justiça, os tronos da casa de Davi. Reine paz dentro de teus muros e prosperidade nos teus palácios. Por amor dos teus irmãos e amigos, eu peço, haja paz em ti. Por amor da casa do Senhor, nosso Deus, buscarei o teu bem. Querido Deus, nós damos-te graça, Senhor Deus, porque o Senhor nos deu saúde, disposição, para nos reunirmos aqui nesta noite, para o louvor e a glória do teu nome. Mas sabemos, Pai, o quanto nós somos pequenos diante da tua grandeza. Então pedimos que o Senhor nos dê entendimento, sabedoria, que teu Santo Espírito esteja nos guiando nesse momento de louvor e adoração a ti. Para que, Senhor Deus, o teu nome seja honrado, louvado e glorificado. Que, Pai, Senhor, aceite o nosso culto como uma expressão, Senhor Deus, de louvor a ti, como uma declaração de amor a ti, meu Pai. Mas, Pai Santo, eu peço também que o Senhor nos abençoe, que ao sairmos desse local, possamos sair abençoados e que o Senhor nos dê crescimento espiritual, em nome de Jesus. Amém e amém. Os queridos podem assentar-se. Irmãos, quero convidar os irmãos a baixarem suas cabeças. Momento de oração de confissão de pecados, para que nada nos impeça de adorarmos a Deus nesta noite em espírito e em verdade. Algum tempo então de oração silenciosa, depois nosso irmão, reverendo William, fará a Deus uma oração de confissão de pecados. Sim, Jesus. A graça infindável também mostra que possamos confessar diante do Senhor, ó Deus, que o Senhor é fiel e justo, ó Pai, para perdoar os nossos pecados. A palavra diz que o Senhor lança, ó Deus, no mar do esquecimento os nossos erros, ó Deus, os nossos fracassos, ó Pai. Ó Deus, é a tua igreja, como igreja, nessa noite, diante de ti, ó Deus, pede perdão pelos nossos pecados. Amém, Jesus. Amém. Tem misericórdia, Senhor. O Senhor nos purifica, Deus, de todo mal, e que o Senhor assim, ó Deus, perdoe a tua igreja, para que possa receber o nosso culto, ó Deus, como uma oferta, ó Deus, perfeita diante do Senhor, ó Deus. Perdoa os nossos pecados, as nossas falhas, ó Deus, tem misericórdia de nós, ó Deus, e que possamos nos sentir, ó Deus, perdoados por ti. A tua graça é infinita, ó Deus, ela nos constrange, ela, Senhor, mostra que o Senhor, ó Deus, derramou o teu sangue na cruz do Calvário, ó Pai, e no nome de Jesus possamos nos sentir, ó Deus, perdoados em ti, ó Pai. Amém, Jesus. Por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor fará, ó Deus, pedimos que nessa noite, ó Deus, os nossos corações se sintam perdoados diante da tua presença, em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém, amém. Queridos, nesse momento, os irmãos do louvor estarão ministrando à igreja alguns cânticos, dirigindo a igreja em um momento de cântico, e durante o primeiro cântico, o irmão que trouxe o seu dízimo e sua oferta terá o privilégio de depositar na presença do nosso Deus. Boa noite, irmãos. Eu convido a igreja a se colocar de pé. Irmãos, quando nós olhamos para tudo que Deus nós percebemos que Ele é muito maior do que a gente ainda pensa, né? E Ele é grande quando as situações parecem impossíveis, quando o coração aperta.
Ele é grande quando a gente acha que não tem mais saída, e Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo Pai, Ele continua nos consolando. Então hoje, durante esse louvor, eu convido os irmãos para que vocês não olhem para aquilo que está faltando, mas olhem para aquele que permanece nas nossas vidas. Que hoje nós consigamos louvar ao Senhor por tudo que Ele no meio das dificuldades, porque quando está tudo fácil, né, está tudo bom, é muito fácil louvar a Deus. Mas que a gente possa louvar Ele mesmo nos dias difíceis, porque Ele continua sendo digno de toda honra e de toda glória. Amém? Sobre todo nome é o seu, tu és digno do louvor. Eu cantarei, quão grande é o meu Deus. Sobre todo nome é o seu, tu és digno do louvor. Eu cantarei, quão grande é o meu Deus.
grande é o meu Deus. Cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Senhor, o Senhor é grande e a sua grandeza é incompreensível para a inteligência humana, ó Pai, porque tudo aquilo que nós pensamos que é enorme aqui para nós, o céu, o mar, o espaço, os planetas, as galáxias, o sol, tudo isso é criação tua, porque tu excede essa grandeza, ó Pai. Só o Senhor, ó Pai, é capaz de criar coisas grandes, ó Deus, porque o Senhor é grande em todos os teus atributos, é grande em amor, é grande em misericórdia, é grande em compaixão, em perdão, em compreensão. E diante de toda essa grandeza, o Senhor se diminuiu em um homem que se deixou morrer por nós, que não somos nada, não passamos de poeira nessa terra, ó Deus. Aquilo que é grande, que é enorme, que é verdadeiramente grande, morrendo por aquele que é o mais pequeno e insignificante. Diante disso, ó Deus, nós queremos render ao Senhor, ó Pai, a nossa gratidão, o nosso serviço, os nossos dons, as nossas capacidades, que também não são nossas, são dádivas tuas nas nossas vidas. Mas nós queremos te oferecer tudo isso, ó Deus, como uma oferta de gratidão, como nosso culto diário, constante, para que o teu nome seja louvado e exaltado pelas nossas vidas, ó Pai, e que aqueles que ainda não te conhecem possam, por meio de nós, de alguma forma, compreender a tua grandeza e reconhecerem, ó Pai, o quanto todos nós necessitamos de ti e precisamos correr para os teus braços para receber a salvação. Ó Deus, obrigada, porque um dia o Senhor nos alcançou e nos transformou em igreja. Faça de nós, ó Pai, luz onde quer que nós estejamos, para que o teu nome brilhe, para que a tua igreja, ó Deus, faça a diferença nessa cidade e nessa terra. Não nos deixe, ó Deus, sermos estéreis sobre essa terra, ó Pai, mas que a nossa passagem por aqui deixe marcas bonitas, ó Pai, da obra maravilhosa que o Senhor está fazendo nas nossas vidas. Obrigado, ó Pai, porque o Senhor nos ama, mesmo nós sendo tão pequenos e o Senhor tão grande. Obrigada por nos proteger, nos guardar, nos amar, nos atrair e estar sempre conosco. É em nome de Jesus que nós oramos, adorando o Senhor neste momento. Amém. Rei dos Reis, consagro tudo o que sou, de gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que nele
pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti, com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei, contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que neles há. Toda a terra celebra a ti, com cânticos de júbilo, pois tu és Deus Criador. Toda a terra celebra a ti, com cânticos de júbilo, pois tu és o Deus Criador. A honra, a glória, A força e o poder ao Rei Jesus e o louvor ao Rei Jesus. Poder ao Rei Jesus e louvor ao Rei Jesus. A glória, a força e o poder ao Rei Jesus e louvor ao Rei Jesus. Sobre toda a terra tu és o Rei, sobre as montanhas e o pôr do sol, uma coisa só, meu desejo é reinar pra sempre em mim, reinar em mim, com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar, fazer refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar para sempre em mim, reinar em mim, com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor, reinar em mim, com
sonhos meus, tu és o Senhor de tudo que eu sou. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. Vem reinar em mim, Senhor. A igreja pode se sentar. As crianças, à frente. Vamos orar a Deus pela vida dessas crianças, né, para que Deus nunca deixe que nenhuma delas se afaste dos caminhos do Senhor. Que elas todas possam crescer na graça e no conhecimento de Jesus Cristo como Senhor e o Salvador da vida de cada uma delas. Que as professoras sejam usadas como instrumento de Deus, para que o conhecimento de Jesus chegue até a mente e desça para o coração destas crianças. Pedir a Leila que ore a Deus, pedir por essas crianças e pelas professoras. Amém, Jesus. Amém, Jesus. Amém, Senhor. Amém, Jesus. Irmãos, eu sei que vocês ficaram muito tempo de pé, mas eu vou pedir aos irmãos que se coloquem novamente em pé, em reverência à palavra de Deus. E nós vamos meditar com os irmãos hoje sobre a nossa responsabilidade como pais. Não só os pais, também as mães, né? Às vezes a mãe é pai, às vezes a pai é mãe, né? E não é que eu estou falando de gente separada, eu estou dizendo que eu muitas vezes eu sou mãe e sou pai, a Isa às vezes é pai e às vezes é mãe, né? A verdade é que todos nós, né, temos um papel muito forte na vida dos nossos filhos, né? E nós precisamos ter essa consciência. E o texto que nós vamos usar é um texto que se encontra lá no livro do Deuteronômio, capítulo de número 6, versículo de 6 a 9. Deuteronômio 6, de 6 a 9, que diz assim a palavra do nosso Deus. Vamos trocar o microfone. Não é problema da bateria. Opa. Isso, só puxar um. Isso, pode. A palavra de Deus diz assim, lá em Deuteronômio capítulo 6, verso de 6 a 9. Estas palavras que hoje te ordeno, estarás no teu coração, tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho,
e ao deitar-te e ao levantar-te, também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Senhor, muito obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra, que é viva e eficaz, tua palavra que penetra no mais profundo do nosso ser. Muito obrigado, Senhor Deus, porque o Senhor não nos deixou órfãos, mas o Senhor nos deixou a tua palavra, e o Espírito Santo que aplica nas nossas vidas a tua palavra. Que teu Santo Espírito nesse momento, Senhor Deus, esteja ungindo, Senhor Deus, os nossos ouvidos, ungindo os lábios, para que nós possamos ouvir a tua palavra, que tua palavra possa encontrar, Senhor Deus, um lugar no nosso coração, e que ela possa, Senhor Deus, gerar em nós ações que glorifiquem o teu nome, Senhor Deus. Dá-nos entendimento em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, podem assentar-se. Nossa responsabilidade como pais. Queridos, hoje no Brasil comemora-se o Dia dos Pais. Dia dos Pais em tempos difíceis. Eu acredito que as pessoas mais velhas, né, eu já sou um tanto quanto velho, né, mas as mais velhas ainda, quando olha para o mundo que nós estamos vivendo, desanima. Desanima, porque não é fácil, hoje, educar os filhos. Não é fácil. Dar o pão de cada dia, dar a instrução, não é tão difícil numa época em que a questão econômica evoluiu bastante no mundo todo, né? Mas hoje o difícil é educar os filhos. Educar os filhos. Dia dos Pais em tempos difíceis, tempo de medo, tempo de insegurança e outros sentimentos que nós vivenciamos nesse tempo que nós estamos vivendo. Tempo de valores totalmente desvirtuado. Os valores, a sociedade onde nós vivemos, os valores estão completamente desvirtuados. Outro dia estava lendo uma reportagem, eu parei e pensei, gente, onde nós vamos chegar com essas coisas todas? A reportagem dizia o seguinte: se você quebrar um ovo de tartaruga, e você for denunciado, mesmo que tenha sido assim, você não queria fazer aquilo, isso é um crime inafensável, pena de 6 meses a 1 ano, e multa que chega até R$5.000, porque, de repente, você quebrou um ovo de uma tartaruga, certo? Mas essa mesma sociedade que impõe leis desse tipo sobre as pessoas, é uma sociedade que aceita, de uma maneira muito tranquila, o aborto. Certo? O aborto, e se discute hoje, abortar até o 8º mês. Que sociedade é essa que nós vivemos? Onde é crime você quebrar um ovo de uma tartaruga, porém não é crime você praticar um aborto cuja forma de aborto são as mais terríveis. Mais terrível. Outro dia eu vi uma pessoa sendo entrevistada, que ele era favorável ao aborto, e aí o entrevistador começou a falar para ele. E ele falou, não é assim. É assim. E foi dizendo para eles os métodos de aborto. Aí ele foi regalando o olho. Porque são coisas terríveis. Então, vivemos numa época em que os valores estão completamente desvirtuados. Então, não é fácil hoje educar os nossos filhos, que estão sendo influenciados por essa sociedade totalmente longe dos propósitos do nosso Deus. Mas quando nós olhamos para as ordens de Deus, né? Nesse texto que nós acabamos de ler, nós vamos verificar que Deus colocou sobre a responsabilidade dos pais,
a educação dos filhos. O texto aqui é claríssimo. Então está sobre a responsabilidade dos pais a educação dos filhos. E quando nós comparecermos diante de Deus, não haverá como nós dar qualquer desculpa. Ah, Senhor, mas Senhor. Não, não. Deus não vai aceitar desculpa. Por isso, Deus coloca sobre nós, pais, a responsabilidade na educação dos filhos. E o que é que Deus está dizendo nesse texto para os pais? Primeira coisa, cabe aos pais a liderança espiritual da família. Deus responsabiliza os pais pela educação dos filhos, a educação espiritual dos filhos. Olha só o que o texto diz: tu as inculcarás a teus filhos, tu as inculcarás a teus filhos, certo? Então, queridos, o pai é o sacerdote do lar, e a Bíblia deixa isso muito claro. O sacerdócio do lar é o pai. O sacerdote do lar é o pai. O povo de Israel, eles sabiam da sua particularidade como povo de Deus. Deus havia escolhido como seu povo, Deus havia separado como seu povo, Deus os santificou como seu povo, e eles sabiam muito bem a respeito deste privilégio que Deus deu a eles. Mas, uma vez separados, escolhidos e santificados, Ele dá também responsabilidade. E aos pais, Ele deu a responsabilidade de ser aquele que é o sacerdote do lar. Está sobre os pais essa questão do sacerdote do lar. E muitas vezes, como pais, nós delegamos à esposa esta responsabilidade, fugimos dessa responsabilidade, delegamos essa responsabilidade para a igreja, como se a igreja fosse responsável em educar os nossos filhos. Não, queridos. A igreja, ela contribui, ela ajuda e deve ajudar. A igreja deve ser um instrumento na mão de Deus para nos ajudar a educar os nossos filhos nos caminhos do Senhor. Mas a responsabilidade é dos pais. Porque o dia que comparecemos diante de Deus, não adianta falar, a igreja não me ajudou. Não. É nossa responsabilidade como pais educar os nossos filhos. E, queridos, uma coisa que nós precisamos pôr muito na cabeça, a palavra de Deus não mudou. Certo? Ah, mas essa é coisa do Antigo Testamento. Tira isso do seu coração. Tira isso do seu coração. A única coisa do Antigo Testamento que mudou eram aquelas cerimônias. Certo? Cerimônias. Mas a parte de mandamentos de Deus para as nossas vidas, continuam. Os mandamentos morais continuam. Então, a palavra de Deus ela não mudou. E está escrito aqui, tu as inculcarás aos teus filhos. É responsabilidade nossa como pai, educar os nossos filhos nos caminhos do Senhor. E toda desobediência traz consequência. E como toda obediência traz consequências. Lá no livro de Deuteronômio, capítulo 28 e 29, nós temos lá dizendo exatamente, quando você cumprir a lei de Deus, aquilo que Deus determinou, e aí está escrito, aí então virá sobre você todas essas bênçãos, e começa a enumerar todas as bênçãos que nós recebemos, quando nós somos obedientes a Deus. Leia 28 e 29 de Deuteronômio para você ver. Mas em seguida diz o seguinte, porém quando você não cumprir as minhas leis, e forem desobedientes, então virá sobre você todas essas. E aí vem uma série de coisas que vai acontecer conosco, porque fomos desobedientes a Deus. É que às vezes nós atribuímos o que está acontecendo conosco a uma série de outras coisas, e não a correção de Deus para melhorar a nossa vida.
Então, queridos, a palavra de Deus não mudou. A palavra de Deus, ela é até o final dos tempos. Passará o céu, passará a terra, porém as minhas palavras não vão passar. Basta olhar para o mundo de hoje que nós vamos ver a consequência daqueles pais que são negligentes na educação dos seus filhos. É óbvio que tem casos e casos. Tem casos onde o pai educa o filho corretamente, mas chega um momento que ele toma a decisão de ir para outro caminho. Então o pai está isento dessa responsabilidade. É uma decisão dele, que agora é um adulto, e tomou decisões, né? E ele pode fazer isso. E, queridos, essa liderança espiritual, ela se dá através de duas atitudes. Como que eu lidero a minha casa como pai? Como que eu lidero a minha casa como pai? Primeiro, através do ensino da palavra. Através do ensino da palavra. Eu vi uma história uma vez muito interessante. Um homem estava no cais do porto e ele observou uma coisa que chamou muita atenção dele. Um navio imenso, sendo puxado por um pequeno navio. Ele olhou aquilo e pensou, coisa estranha, né? Um navio imenso desse aí, sendo puxado por um pequeno navio. E aí, curioso, ele chegou para uma pessoa e perguntou, que trabalhava ali, e perguntou, escuta, o que é isso? Por que aquele navio pequeno está puxando esse grande navio? Ele disse o seguinte, o capitão daquele navio pequeno, ele conhece cada palmo desse lugar. Certo? Cada palmo. Então, ao conduzir esse navio grande, o capitão ainda é novo, não tem tanta experiência, ele está ensinando ele todos os perigos que existem neste lugar. Queridos, nós como pais somos esse pequeno navio que puxamos o grande navio que somos nossos filhos, porque nós conhecemos, já vivemos, já passamos por muita coisa, já tivemos muita experiência. Muitas vezes os jovens não entendem isso, né? Não entendem essa questão de que os pais já tiveram experiência, já passaram por tantas situações, e que até, como disse aquele rapaz, até que esse capitão, né, esse piloto, ele tenha experiência, o pequeno navio vai conduzir ele. Assim também somos nós como pais. Nós precisamos conduzir os nossos filhos até que eles tenham experiência suficiente para viver a vida deles. Porque chegará um momento em que eles vão viver a vida deles. E isso é o normal da vida. Até que eles atinjam a maturidade, nós precisamos ajudá-los. E o texto diz assim, tu as inculcarás aos teus filhos. Tu as inculcarás aos teus filhos. O que significa essa palavra? No original hebraico, essa palavra, ela significa falar constantemente. Essa palavra no hebraico significa gravar com repetição. Então, Deus está dizendo o seguinte, não é para me falar uma vez ou outra com o meu filho, está dizendo o seguinte, fale diariamente, fale constantemente, grave a palavra do Senhor no coração dos teus filhos. Eu acho que essa é um dos grandes desafios que nós vivemos nesse tempo, de inculcar na mente e no coração dos nossos filhos a palavra do nosso Deus. Ensinar aos nossos filhos, queridos, o caminho melhor, levará eles à vitória, levará eles à prosperidade em todas as áreas da vida. Ninguém pode ser próspero se não viver na presença de Deus. Qualquer prosperidade fora da presença de Deus, do controle de Deus, é apenas ilusão. Não tem consistência. Não leva o ser humano à felicidade,
ao bem-estar. Só somos felizes na presença de Deus, só sentimos bem na presença de Deus. Os nossos filhos só serão prósperos, vitoriosos, e eles enfrentarão os desafios do mundo de hoje, se a palavra de Deus foi colocada no coração e na mente dos nossos filhos. Então, queridos, é um ensino contínuo, é um ensino diário, é um ensino sem trégua. É difícil? É, mas é isso que Deus quer de nós. É difícil? É, mas é assim que Deus vai cobrar de nós, o dia que nós comparecermos diante do nosso Deus. É o grande desafio nosso nesse tempo que nós estamos vivendo. Porque existe, queridos, uma multidão querendo tragar os nossos filhos, tirar os nossos filhos dos caminhos do Senhor. É a televisão, que hoje está muito difícil, né? Muito difícil. Ela trabalha para perverter a sociedade, para perverter os nossos filhos, basta olhar. É também os amigos, né? Quantos amigos desviam os nossos filhos do caminho do Senhor? Amizade, que leva os nossos filhos a afastar dos caminhos do Senhor. Queridos, a escola. Quantas vezes, muitas escolas acabam influenciando negativo os nossos filhos? A principal delas é as redes sociais, que segundo alguém falou, diz o seguinte: as redes sociais é um mundo sem porteira. É um mundo sem porteira. Então, queridos, nós competimos com tudo isso na educação dos nossos filhos. Muita gente querendo desviar os nossos filhos dos caminhos do Senhor. Mas Deus nos ensinou que o melhor caminho que podemos fazer é ensinar os nossos filhos, mesmo que esse ensino nosso leve as pessoas a dizer: ah, não, você é retrógrado, você está ultrapassado, você é quadrado, atrasado. O mundo hoje é um mundo moderno. Queridos, não é isso que Deus quer de cada um de nós que somos pais. Deus não mudou o caminho que nós devemos percorrer para que os nossos filhos sejam bem-sucedidos. Embora seja uma tarefa muito difícil, nós não podemos esmorecer no que diz respeito à educação dos nossos filhos. Cumpri-la significa obedecer a Deus. E certamente, como resultado da obediência, como eu já disse, seremos abençoados. É muito importante nós termos a consciência de que amar os nossos filhos não é passar a mão na cabeça. Amar os nossos filhos significa corrigi-los na hora certa e da forma certa. Amor não é passar a mão na cabeça dos filhos. Quantos pais, ao invés de agir positivamente, uma educação positiva na vida dos filhos, passa a mão na cabeça? Amor, isso não é amor. Amor é quando eu corrijo o meu filho da forma certa, na hora certa. A palavra de Deus diz que se nós, como filhos de Deus, se nós não fala como filho de Deus, a Bíblia diz: se nós não estamos sendo corrigidos, então nós não somos filhos, somos bastardo. Se Deus não está nos corrigindo, preocupe, porque então você não é filho, você é um bastardo. Deus nos corrige porque Ele nos ama, e nós precisamos corrigir os nossos filhos da forma certa, na hora certa, porque nós amamos os nossos filhos, e queremos o bem dos nossos filhos. Então, como líder espiritual, eu preciso ensinar o meu filho através da palavra de Deus. Mas tem uma outra coisa ainda que é importante. Segundo, é através do exemplo. Certo? É através do exemplo. Deuteronômio 6,6 diz: as palavras que hoje te ordeno estarás primeiro no teu coração.
primeiro precisa fazer parte da minha vida. Antes de eu ensinar o meu filho, eu primeiro preciso que essa palavra esteja dentro do meu coração. Porque essa palavra, uma vez dentro do meu coração, vai gerar em mim ações que glorifiquem o nome de Deus. Ações de obediência a Deus. Vai orientar as minhas ações na educação dos meus filhos. No processo de educação dos nossos filhos, temos que ser cuidadosos com aquilo que nós fazemos e com aquilo que nós falamos. Não é fácil. Nós temos que policiar o que nós fazemos e aquilo que nós falamos. Há um provérbio chinês interessante que diz: uma geração planta árvores e a outra geração aproveita a sombra. Uma geração planta árvores, a outra geração aproveita a sombra dessas árvores. Essa geração hoje está debaixo da sombra das árvores que nós plantamos, certo? Agora a pergunta é: que tipo de árvore que eu plantei e que tipo de sombra que eles têm? Plantamos uma árvore frondosa que dá a eles uma sombra tranquila, ou plantamos árvores mirrada, minguada, que não dá a eles a sombra que eles têm necessidade? Queridos, nós precisamos educar os nossos filhos através do exemplo. O texto é claro. Primeiro você vive a palavra de Deus. Primeiro, você glorifique a Deus, para que depois, então, aí sim você pode passar para o seu filho. Mas antes de você viver a palavra de Deus, você não tem como ensinar o seu filho. Porque você não vive a palavra de Deus. Um exemplo, alguém disse assim, um exemplo vale mais do que 1000 palavras. 1000 palavras. Na educação dos nossos filhos, nós não podemos adotar aquele ditado que diz assim: faça o que eu digo e não faça o que eu faço. Jamais. Nossos filhos olham para nós como espelho, para refletir na vida deles. Então, queridos, eu quero concluir uma palavra simples para os irmãos hoje. Eu quero concluir dizendo o seguinte: que nessa semana nós, como pais, meditemos sobre essas 3 coisas que nós falamos agora. Somos líderes espirituais no nosso lar? Questiona, pergunta: eu sou um líder espiritual no meu lar? Porque, queridos, não é porque os filhos estão casados, é que nós perdemos, saiu de sobre nós a responsabilidade. Não. A responsabilidade de dar um testemunho vivo para os nossos filhos nunca vai terminar. Nós temos sido um sacerdote no nosso lar. Segundo, exercemos essa liderança através do ensino da palavra de Deus aos nossos filhos. Terceiro, exercemos essa liderança através do exemplo. Nossos filhos, quando olham para nós, veem em nós um exemplo positivo, um exemplo a ser seguido. O que é que eles veem em nós? Isso vai fazer diferença na vida deles. E faz diferença também na educação dos filhos deles. Na educação dos filhos deles. Às vezes a gente fica muito preocupado, né? Vou contar uma experiência para vocês, coisa muito particular. 3 filhos, 2 meninas e um menino. Lucas. E o Lucas não era brincadeira. Lucas era terrível, arteiro. E ele precisava de algumas correções. Mas aquilo incomodava eu com a Isa. Porque às vezes eu tinha que ser duro com ele. Certo? Tinha que ser bem duro com ele. Se vocês conhecerem hoje, vocês falam: não, esse menino aí nunca foi desse jeito. Porque hoje ele é mais quieto. Você não imagina que jeito que é. O pessoal da igreja onde nós congregamos, quando eles eram molecão, depois, quando ele cresceu, eles falavam: não, esse não é o mesmo. Mas onde eu quero chegar? Então, assim, essa correção que às vezes a gente precisava fazer, criava em nós, às vezes, uma coisa assim: nossa, será que estou certo?
Será que isso não vai gerar, como o moço falou, não vai gerar um problema psicológico nele, né? Porque eu estou corrigindo ele, a Isa está corrigindo. Um dia, só para vocês terem noção, um dia, a Isa fazendo uma limpeza no armário do quarto dele, encontrou um caderno, encontrou tipo um diário, certo? Dele. E aí, de repente, aí ele falou, Márcio, vem cá. Fui lá e falei assim, esse aqui é um diário do Lucas. Ele tinha mais ou menos, ele tinha 10 anos. Aí estava escrito lá assim, eu sei que o meu pai com a minha mãe, às vezes, é muito duro comigo. Mas uma coisa eu sei, eles fazem isso porque eles querem o meu bem. Por isso eu aceito a correção deles. Está entendendo isso aí? Às vezes a gente fica preocupado de corrigir os nossos filhos. E o problema psicológico, né? Porque hoje tem uma ideia, filho não pode ser corrigido, e o problema psicológico? Tem essa questão de problema psicológico. Os filhos querem limite. E quando nós não damos limite para eles, eles agem de outra forma. Quando nós vimos aquele diário dele, a gente deu graças a Deus, porque aliviou todo o nosso peso. Ele entendeu muito bem por que ele era corrigido. Era para o bem dele. Então, às vezes, a gente deixa de corrigir o filho, medo que crie problema na vida do filho, quando, na verdade, ele está dizendo, me corrija, por favor, eu quero correção. Queridos, que Deus nos abençoe, que a gente possa realmente, embora vivendo nesse mundo tão conturbado, sermos pais, que eduquem os nossos filhos, para que eles sejam uma bênção nessa sociedade, e que eles sejam obedientes a Deus. Amém? Amém. Peço aos presbíteros que venham à frente. Queridos, hoje de manhã nós estudamos aqui, nós estamos estudando as viagens missionárias do apóstolo Paulo, estamos estudando a terceira viagem missionária de Paulo. E as cartas do apóstolo Paulo, elas foram escritas durante as viagens missionárias dele, ou então quando ele estava preso em Roma, certo? Ele escreveu as 13 cartas, e quando ele estava em Éfeso, ele escreveu a primeira carta aos Coríntios. E nós estamos estudando a primeira carta aos Coríntios dentro do contexto da terceira viagem missionária. E hoje nós estudamos especificamente a orientação que Paulo passou para a igreja de Corinto sobre a celebração da ceia. Porque havia um problema muito sério naquela igreja, quando eles reuniam para celebrar a ceia. Naquele tempo, diferente de hoje, na verdade, até o ano 150, a igreja reunia nas casas, e toda reunião tinha uma refeição, chamada a refeição do ágape, ou a refeição do amor. Era realmente uma mesa de comida, né? E aí nós falamos hoje que algumas pessoas lá dentro estavam trazendo para dentro da igreja costume pagão, de separação de classe. Os ricos, os mais poderosos, comiam, bebiam, e quando os mais simples chegavam, os escravos, os libertos, né, os pobres, não tinha mais nada para eles, porque os mais ricos, e isso era normal nas festas pagãs. E aí nós falamos hoje o seguinte: a igreja é uma comunidade de fé. Comunidade de fé. E na comunidade de fé, ninguém é melhor que o outro. Ninguém, absolutamente ninguém, é melhor que o outro. Porque um dia, queridos, nós todos vamos morar no céu, juntos, certo? E ninguém será melhor no céu porque tinha uma ascensão econômica, social, maior que o outro irmãozinho. E Paulo orienta dizendo assim, certo? Que todos somos iguais.
Então, quando nós celebramos a ceia, nós celebramos a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, nós celebramos a nossa salvação, que Jesus disse, fazer isso em memória de mim. Quanto tempo passou, se nós não fizéssemos isso, talvez muita gente esquecesse do que Jesus realmente fez na cruz do Calvário. Por isso ele disse, recorda o que eu fiz, celebre a ceia, para que vocês possam recordar o que eu fiz por você. Mas não só isso, mas também a mesa mostra que nós somos todos iguais perante Deus. Não há ninguém que seja melhor. Somos todos iguais. Todos iguais. Na mesa do Senhor, nós somos todos iguais. No corpo de Cristo, nós somos todos iguais. E o corpo de Cristo é a igreja. Qualquer coisa diferente disso, não é de Deus, não provém de Deus. Por isso que Paulo orienta aquela igreja, chama a atenção, exorta, dizendo, está errado o que vocês estão fazendo. Lá fora pode ter divisão de classe. Lá fora. Dentro da igreja não existe isso. Dentro da igreja somos todos iguais. Todos, absolutamente todos iguais. E é isso que nós celebramos hoje. Celebramos a nossa salvação. Celebramos que somos iguais, todos iguais perante Deus. Mesmo que para a sociedade alguns sejam diferentes. Mas aqui não. Na igreja, no corpo de Cristo, somos todos iguais. Certo? E aí Paulo então orienta a igreja, dizendo o seguinte, eu recebi do Senhor o que eu vou passar para vocês, Paulo fala. Que na noite em que ele foi traído, ele tomou o pão, partiu e deu aos seus discípulos dizendo, tomai e comei todos vós. Não é alguns aqui não, todos. Todos. E aí a palavra de Deus, e aí Paulo continua orientando a igreja dizendo, e ao final da ceia, ao final daquele banquete que eles faziam, certo? Então, Jesus orientou, né? Toma o cálice, dê graças a Deus, entregue aos discípulos, ele tomou o cálice, deu graças a Deus e entregou aos discípulos dizendo, tomai e bebei todos vós, não só alguns. E disse, faça isso em memória de mim. Então, queridos, e Paulo fala uma coisa muito importante ali aos Coríntios, ele diz o seguinte, que quem come e bebe, quem come do pão e bebe do cálice, sem discernir o corpo, come e bebe para si condenação. O que ele está dizendo? Se eu não tenho consciência do que realmente eu estou comemorando, que é a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, e que essa cerimônia não é algo tão simples assim, é muito complexa, é grandiosa, e se eu não tenho discernimento, esse discernimento de que todos somos iguais, ele está dizendo, você pode até participar da ceia, mas você está comendo e bebendo condenação, e esse é um problema de lá. Queridos, então, nesse momento, nós vamos celebrar essa comunidade de fé. Somos uma comunidade de fé. Os presbíteros vão até vocês, levando o cálice e o pão. Aguarde para que nós possamos participar todos juntos dessa maravilhosa celebração.
Irmãos, quando os judeus até hoje, eles sentam para comemorar a Páscoa, o alvo principal da Páscoa são as crianças. A elas são feitas perguntas e elas respondem a respeito do que é que eles estão celebrando. E elas participam normalmente da Páscoa. A partir dessa compreensão e de vários outros textos, a IPI do Brasil decidiu há muito tempo atrás que as crianças, assim como os judeus, as crianças judias participavam da Páscoa, e como a ceia é a Páscoa, a nossa Páscoa, então a IPI decidiu que as crianças podem também participar. Mas só que são os pais, assim como lá na Páscoa, são os pais que servem as crianças, certo? E esse trabalho de conscientização do que é que se celebra, os pais têm que fazer em casa, certo? Então, se algum pai que está aqui quer servir o seu filho, sente tranquilo com isso, só falar, o presbítero vai até você, para que você possa também servir aos seus filhos, tá? Isso fica a critério dos pais, não é uma ordenança, certo? Se algum pai entender aqui. Alô, Han, cadê você? Ô, Han está ali, você quer servir o seu irmão ou não? Então, vem aqui. Isso. Os filhos vão até o pai, para facilitar mais, né? Qualquer dia eu explico para os irmãos como é que funciona a mesa da Páscoa. Eu vou explicar para os irmãos as perguntas que são feitas e que as crianças respondem, aí depois disso eles podem participar. Qualquer dia eu vou explicar para os irmãos como é que funciona a mesa da Páscoa numa casa de um judeu. Irmãos, então, coma do pão e beba do cálice.
Qual que é a orientação? Volto a falar. Em casa. Conversa com os filhos, explica o que significa a ceia, né, o que nós comemoramos. Eu sei que muitas pessoas já fazem isso, né, e isso é importante, para que a criança ela tenha discernimento do que ela está fazendo. Coma do pão e beba o cálice. Os irmãos podem assentar-se. Agora as crianças vão fazer uma homenagem aos pais. Eles vão precisar. Oi, isso aqui embaixo é melhor? Não, tá todo mundo fora. Eu esqueci. Bom, todo mundo cruzar os dedos, né? Eu esqueci. Vocês sabem que dia é hoje? Dia dos Pais. Pai, o Senhor é um presente de Deus para a nossa família. Como um anjo enviado por Deus, você nos protege com amor e sabedoria. Papai, você me ensina o amor de Deus com a sua vida. Papai, o seu sorriso ilumina todos os dias. Suas orações nos fortalecem. Pai, nós sente segura na tua mão. Pai, o Senhor nos eu te agradeço por tua vida. Pai, uma boa força. O refúgio. Pai, o Senhor é meu amigo e meu protetor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê paz. Feliz Dia dos Pais! É isso? Pergunta para ela. Eu quero convidar os pais que vêm à frente, nós vamos orar por vocês, e aí, em seguida, a oração por vocês, o Alexandre
vai explicar uma coisa para vocês. Pais, vem à frente, vamos orar por vocês. Isso, pode ficar aqui. Quer ficar aqui? Não, é aí mesmo. É. Querido Deus e Pai, nós louvamos a Ti, Senhor Deus, pela vida dos pais, Pai Santo, que estão diante de Ti nesse momento. O Senhor conhece cada um deles, sabe dos desafios que cada um deles tem na sua caminhada, mas muito mais do que conhecer as necessidades, os desafios, o Senhor tem poder, Pai, para abençoá-los, Pai Santo. Que eu te peço em nome de Jesus, que o Senhor derrama sobre cada um deles a graça que vem do Teu trono, Senhor Deus, a unção que vem dos altos céus, para que eles possam ser, Senhor Deus, pessoas valorosas, Pai Santo, nesta sociedade, nesse mundo que nós vivemos. Ponha sobre eles, Pai Santo, a Tua mão poderosa, cerca-os com os Teus anjos e cubra-os com a Tua glória, para que nenhum mal venha sobre eles e eles vivam na Tua presença, em nome de Jesus. Amém e amém. Boa noite. Como o pastor disse ali, o pai é o sacerdote do lar. Então nós fizemos ali um pequeno painel simples. Eu convido os pais que quiserem tirar foto, pode ser em pé ou sentado, mas tem 4 palavrinhas lá. A criança escolhe uma, aí a criança segura a palavra que ela escolheu para tirar foto com o pai. O pai, como é um sacerdote, vai ser representado assim, ó. Então o pai sai na foto desta forma. E do lado, depois, tem uns copinhos. Com muito cuidado, cada um tem uma palavra. O pai escolhe, ou o pai, ou a criança, os dois juntos, escolhe um copinho, com cuidado, pode furar, e lá dentro vai ter uma surpresa para o pai, e uma mensagem. Tá? Então o pai vai ganhar uma surpresa e uma mensagem. E depois, na saída, todos os pais vão receber também uma lembrancinha da igreja. Tá ok? Então eu vou deixar lá já para tirar foto. William, você vem orar para encerrar o culto e abençoar também? Vou orar também? Vamos orar, mas ficar de pé? Senhor, nós te rendemos graças ao Teu nome, agradecemos por esse culto e pedimos que o Senhor assim, ó Deus, nos leve de volta aos nossos lares, abençoe a vida dos nossos papais, ó Deus, assim como a mensagem foi pregada, falta, ó Deus, servos do Senhor, ó Deus, aonde tomem, ó Deus, o domínio de seus lares e levem Cristo a sua esposa, aos filhos, ó Pai, que em nome de Jesus, os homens dessa igreja, ó Deus, e das igrejas do Senhor, ó Deus, espalhadas sobre a face da terra, possam, ó Pai, exercer o dom, ó Deus, o ministério que o Senhor deu a eles, ó Pai, que é ser os cabeças de seus lares, ó Deus. Abençoe cada mulher também, ó Deus, que às vezes não tem um amparo de um marido ali do lado, Deus, que cria seus filhos sozinho, ó Deus, que em nome de Jesus o Senhor guarde elas, ó Pai, e que essas crianças, apesar, ó Deus, de começarem tão atrás, não tendo a figura paterna, ó Deus, que o Senhor assim também possa se apresentar a elas, através, ó Deus, da Tua igreja, que quando foi batizar os filhos aqui, ó Deus, nós falamos que vamos ajudar essas crianças a crescerem nos Teus caminhos, então que a igreja, ó Deus, exerça esse papel como mãe, como pai, Senhor, das crianças dessa igreja, ó Deus. Assim, então, abençoe a cada um de nós em nome de Jesus, ó Pai. E que o Senhor, ó Deus, abençoe, ó Pai, as nossas vidas, que o Senhor, ó Deus, assim, derrame, ó Deus, o Teu amor sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus, Senhor. Recebam a bênção do Senhor, amados. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto
e te dê a paz. E que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e as consolações do Espírito Santo seja sobre cada um de nós aqui nessa noite e sobre todo o povo de Deus espalhado sobre toda a face da terra, hoje e para todos sempre. E todos dizem amém e amém. Está encerrado, irmãos? Então vai agora fazer lá o que o Alexandre falou. Vai lá.